Meus irmãos, essa aqui é a segunda parte do vídeo que eu estava contando sobre o sonho e a revelação que eu tive. A revelação 4 dias depois do sonho, que foi no domingo. A visão foi na quinta-feira, logo após terminar um culto que temos na nossa igreja, que é a Quinta Profética. E no final do culto, uma irmã me procurou e disse: pastor, ore por mim. E nós temos o costume de orar com imposição de mãos. E quando eu fui colocar as mãos sobre a cabeça dela, antes que eu tocasse o crânio dela, a cabeça dela, a minha visão se abriu e eu vi uma tempestade de areia que entrou dentro do Brasil. Como eu resido, em uma cidade desse país, eu vi essa tempestade que vinha tomando todo o país e entrou de porta dentro da cidade a qual eu moro. E essa tempestade, enquanto eu estava com as mãos estendidas, sem pronunciar palavra alguma, eu vendo aquela visão, sem conseguir tocar a cabeça da irmã e orar por ela, aquela tempestade entrou dentro da igreja, que é a tempestade de areia. Entrou dentro da igreja, ela veio no altar da igreja e voltou para fora. Quando ela foi voltando para fora, ela foi fechando as portas e as janelas da igreja. A igreja a qual eu pastorei, meus irmãos, nós estamos em fase de construção e as portas são improvisadas de madeiras. E quando essa tempestade foi voltando para fora, que ela foi fechando as portas, na última porta, que é a porta principal de entrada, ela fechou com muita força, com muita violência, que eu ouvi os estralos da porta batendo, e fechou e saiu. E ela se direcionou a outras igrejas da cidade. O alvo daquela tempestade eram as igrejas. O alvo daquela tempestade, na visão que eu estava tendo, era as igrejas. E há outras igrejas, que não vou falar o nome por questão de ética, tem uma na esquina da igreja que eu pastoreio, tem uma outra bem mais embaixo, que é na mesma avenida. Essa tempestade, ela entrava, ia no púlpito da igreja e ela voltava, fechando as portas laterais da igreja e a janela. E a última porta, que é a porta principal por onde ela entrou, as portas dessas igrejas são de vidros e de correr para os lados. Conforme ela vinha, que fechou, antes de ela sair para fora, que ela fechou a porta, que ela saiu e fechou a porta bateu e estourou. E eu ouvi os estouros da porta, enquanto eu estava tendo aquela visão dessa tempestade entrando nas igrejas, e fechando as portas bem em frente. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem uma igreja enorme, uma igreja muito grande, e fechava as portas de todas as igrejas, de todos os templos. E na visão, enquanto eu estava vendo, eu comecei a falar com o Senhor em Espírito, porque não saía palavras. Eu disse: Deus, o que quer dizer isso? Que visão é essa? E Deus disse: uma tempestade está para entrar dentro do Brasil, que vai fechar as portas das igrejas. Só que o mais interessante foi que a voz de Deus me disse: só que você é a igreja que não será fechada. Não estou falando da igreja, da placa, do ministério que eu sirvo. Deus falou comigo: você é a igreja que não será fechada. E aí eu consegui então orar por aquela irmã. E eu até disse a ela, falei: irmã, eu tive uma visão. E a visão não era com a senhora, a visão era com o nosso país. E contei para ela a visão. Ela é uma mulher, serva de Deus, disse: meu filho, vamos orar, porque algo terrível está para acontecer no país. Eu estou contando isso para vocês, para que haja um despertamento, igreja. Para que nós, como igreja, porque Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como igreja, temos que se posicionar em oração, em pano de saco, em humilhação, diante do dono da igreja. Porque a luta, irmãos, eu torno a repetir, a nossa luta não é contra carne
não é contra sangue, não é contra A, não é contra B. A nossa luta é contra as hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Não é o homem que quer fechar a igreja. São os espíritos que operam nos homens que quer que as igrejas se fechem. Vamos orar, porque há uma autoridade dentro de nós que foi nos dado mediante a graça que há em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo da verdade. Ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou dar a vocês poder, eu vou dar a vocês autoridade para desfazer toda a força do mal. Eu estou contando isso para o seu despertamento. Não é tempo de nós querermos se promover em cima dos dons espirituais. É tempo de nos despertarmos uns aos outros para se edificar e ajudar em oração. Acorda, igreja. Vamos orar, porque é uma batalha travada, não na terra, no mundo espiritual, a qual os nossos físicos não conseguem enxergar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.